Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão aí nos ouvindo, para aqueles que vão nos ouvir depois, que a gravação fica aqui no meu perfil do Instagram dessa live, e para aqueles que vão assistir no YouTube também, porque essas lives elas vão lá para o canal da Academia Areté no YouTube. Convido a todos aí a visitar o nosso site www.academiaareté.com.br, onde você vai ter acesso ao nosso clube de debate oratório que está aberto, onde você vai aprender a praticar também, né? Aprender e a praticar a arte da argumentação, sabendo que é um argumento válido, inválido, para poder perceber quando alguém está usando um argumento falso com você, tá bom? Meu nome é Rodolfo Braga, estou começando essa live aqui. Hoje o Benedictus, meu filho mais velho, quer dar um tchau para todo mundo. Dá tchau, Benedictus. Tchau. Isso. Obrigado, filho, por ter vindo aqui. E olha só, hoje nós vamos... Obrigado. Hoje, pode fechar a porta, filho? Pode. Ah, então tá bom. Então fecha aqui, por favor. Obrigado, meu amor. Então é o seguinte, hoje eu vou começar a falar. Vou falar hoje e na live da segunda-feira. Eu vou falar sobre a medicina na antiguidade, tá bom? E entre a live de hoje e de segunda-feira, eu já tenho um vídeo já preparado que eu vou postar aqui no Instagram, que é o seguinte, o tema é: Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Esse é o tema do vídeo, tá? Eu fiz uma live aí, eu editei ela direitinho, e aí eu vou colocar aqui no meu perfil do Instagram, e vou colocá-la também lá no YouTube. A questão é, se Deus, que pode tudo, né? Normalmente as pessoas falam, ele pode criar uma pedra que ele não vai poder carregar? Bom, se ele puder criar essa pedra, ele não vai poder carregar. Logo, Deus não pode tudo. Se ele não puder criar a pedra, ele já não pode tudo logo de cara. Então Deus não seria onipotente, que é uma das características de Deus. Logo, Deus não seria Deus, portanto, Deus não existiria. E aí, como é que se resolve isso? Acompanha aí que eu vou colocar essa live aí provavelmente amanhã de manhã, tá? Tô me segurando porque eu preparei ela ontem, editei tudo ontem, e aí eu vou liberar ela amanhã aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? E associada a essa live, presta atenção, isso aqui é um assunto muito interessante. Associada a essa live, eu escrevi um e-book chamado Sócrates na Ágora da Liberdade. É como se Sócrates tivesse aparecido na Praça da Liberdade aqui em Petrópolis, porque a Ágora era onde aconteciam as discussões filosóficas e tal nas cidades de Atenas, nas cidades da Grécia, em Atenas especificamente. Então, é como se Sócrates tivesse aparecido na Praça da Liberdade, aqui em Petrópolis, e começasse um diálogo comigo, onde, na verdade, nós vamos responder aquela questão ali. Eu, se fosse você, eu não perderia, você que vai ouvir aí depois, ainda mais o pessoal que vai ouvir depois, não perderia a sequência dessas lives e procuraria, depois dessa live aqui, a live imediatamente depois, que eu vou lançá-la amanhã para todos assistirem aí, que é esse tema, né? Se Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não pode carregar. Não vou dar resposta aqui porque vai ser dada amanhã. Então, se você puder curtir esse vídeo aqui, curtir todos os outros, eu te convido a fazer isso daí, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre a medicina na antiguidade. Eu não costumo falar sobre esse tipo de assunto porque, assim, nas minhas aulas, nas escolas, porque ali nós temos um tempo muito limitado. Como o tempo aqui quem faz sou eu, do que vai ser a história da filosofia, eu seleciono os filósofos que eu quero. Vejam, o surgimento da medicina, ele se dá antes do período, antes de Aristóteles, por exemplo, se dá ali, vamos dizer, antes de Platão também, e se dá de modo concomitante a Sócrates, nós poderíamos dizer. Então por que você não falou lá junto com Sócrates? Repito, aquilo que eu falei na live de ontem. Eu falei sobre Sócrates, eu queria dar uma continuidade com Platão e Aristóteles, e depois, assim, falar de coisas que foram ali antes, porque senão eu perderia o fio da meada do Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o que há de mais importante aqui de fato. Vejam, eu devo ter feito ali umas 30 aulas só sobre Aristóteles. Se você voltar lá, são aulas pra caramba, só sobre Aristóteles. Foram 15 aulas só sobre Platão.
Então, se você parar para pensar nisso, assim, a importância de você falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, eu não podia desvencilhar, falar de Sócrates, aí falar dos socráticos menores, falar do, por exemplo, aqui do Hipócrates, que nós vamos começar a falar hoje, o surgimento da medicina, e só depois falar de Platão e Aristóteles. Então eu preferi mudar a ordem aqui para ter uma sequência mais, vamos dizer assim, mais bem organizada. Então hoje eu vou terminar o período, hoje não, na verdade eu vou fazer a live de hoje. Segunda-feira eu volto a fazer a história da filosofia ainda, para terminar o Hipócrates, mas hoje nós já começamos a falar do Hipócrates, tá? E vamos começar falando do surgimento da medicina, então, propriamente dita, ali no século V a.C., tá bom? Especificamente com Hipócrates. Mas vamos lá, como é que era a medicina na antiguidade, então? Como é que ela acontecia ali especificamente? Bom, nós vamos remontar aqui ao período mítico da história da filosofia, não tem jeito. Porque a medicina estava ligada à religião. Quem exercia a medicina lá na antiguidade, antes dela ser concebida como ciência, eram os sacerdotes dos templos religiosos ali gregos, né, vamos dizer assim. E como é que acontecia isso ali antes da medicina ser sistematizada? Só para vocês terem uma ideia. Existe lá uma deusa, né, uma filha de uma titânide, né, a chamada Oceânide, né, a Oceânide, filha de Oceano. Ela teve um relacionamento com Crono. E vejam, Crono, pai de Zeus, tá? Lá na mitologia grega. Crono, pai de Zeus. Crono teve esse relacionamento, e desse relacionamento nasceu um filho, né? Um filho que é Quiron. Só que quando Quiron nasceu, a mãe de Quiron viu que ele tinha uma forma de metade cavalo e metade humano ali, e não gostou, vamos dizer assim, da forma do filho, e meio que abandonou o filho. E quem acabou criando o Quiron foi Apolo, ensinando ali determinadas artes para esse filho. E o Quiron, diferente dos outros tipos de centauro, que os outros tipos de centauro são meio centauros, assim, entre aspas, do mal, Quiron não. Quiron, na verdade, ele se tornou mestre de diversos deuses, inclusive de Aquiles, né? Segundo a mitologia. E ele sabia, né? Ele conhecia essas ciências sagradas e conhecia a medicina também. E o Quiron, né, esse centauro aí, ele passou a medicina para Esculápio. Olha só, o Esculápio. E o Esculápio, vamos dizer assim, cujo símbolo é uma serpente ali, né? Tem o símbolo da serpente. E ele tinha um bastão, né, o bastão de Esculápio, que tinha uma serpente envolvida assim nele. Inclusive a capa aqui dessa aula, que vai estar no Instagram e depois lá no YouTube, tem uma serpente do bastão do Esculápio. Tá? E não é o caduceu lá de Hermes, não. É o bastão de Esculápio, que é o símbolo da medicina. Por quê? Porque a mitologia grega, então, conta essa história e foram erigidos templos, ou seja, foram criados templos em várias cidades gregas dedicados a esse deus Esculápio, que depois, vamos dizer assim, virou um personagem heróico, né? Assim, um deus, né? O Esculápio virou esse deus aí, e esses templos ali, né? Esses templos religiosos, era onde, nesse lugar, era onde as pessoas que tinham algum tipo de doença procuravam para poder ficarem curadas. Então vejam, você tem ali, voltando, os templos dedicados a Esculápio, que aprendeu a sagrada medicina, vamos dizer assim, de Quiron, né? Quiron, que é esse centauro bom aí, que ensinou vários deuses, virou uma espécie de professor dos deuses, professor dos heróis, enfim. Então o Quiron, fala aí, João, beleza? Então o Quiron, ele ensinou para Esculápio a arte da medicina, e vários templos foram criados, templos dedicados a esse deus que sabia curar as pessoas. Então, os seres humanos começaram a procurar esses templos para poder serem curados também. Mas vejam, o que começou a acontecer ali? Você tinha os templos dedicados a Esculápio, né, ou Asclépio, né? Asclépio ou Esculápio.
Então você tinha esses templos aí, e ao redor, perto desses templos, foram criadas também, as pessoas começaram a perceber, olha, estão sendo pessoas curadas ali. E aí, pô, natural, o ser humano vai querer se organizar nesse sentido, né? Os seres humanos começaram a se organizar. Só deixa eu aproveitar aqui e pedir às pessoas que estão aqui agora, nesse momento, que depois, quando eu gravar essa aula, deixar ela gravada lá no meu perfil, que vocês possam voltar lá e dar uma curtida lá, isso aí ajuda no engajamento, tá bom, pessoal? Então vejam, as pessoas perceberam, voltando aqui, tem lá o templo do Esculápio, as pessoas viram que os seres humanos ali, viam que existiam pessoas que buscavam esse templo do Esculápio para se curar. Então algumas pessoas começaram a perceber o seguinte, ó, vamos ali perceber como é que estão sendo as técnicas, como é que estão fazendo para curar as pessoas. E ao redor desses templos começou-se, vamos dizer assim, começou-se a criar algumas espécies de escolas de medicina, onde as pessoas também começaram a procurar ali para curar, perto desses templos. Bom, só que esses médicos ali do lado, né, vamos dizer assim, nesses lugares que eram perto do templo de Esculápio, né, ou de Asclépio, essas pessoas, elas eram leigas, não eram sacerdotes como tinham lá no templo do Esculápio, tá? No templo lá de Asclépio e tal, ou Esculápio. Bom, esses médicos então eram leigos, não eram sacerdotes. E aí vejam, esses médicos, eles, sob certo aspecto, eles frequentavam essas escolas que estavam ao lado do templo e aprendiam a arte de uma medicina, vamos dizer assim, não sagrada. Então a medicina ela começa, sob certo aspecto, com uma perspectiva sagrada e passa lentamente para essa perspectiva não sagrada. Esses Asclepíades, vamos dizer assim, os Asclepíades Asclepíades é o nome utilizado para essas pessoas que... esses médicos, né? Pessoas que eram encarregadas de curas, né? O Diogo falou aqui, saudade sua aula, ainda bem que voltamos segunda, Eu tô doido para voltar mesmo aí, o Spinelli, né? Tô doido para voltar aí, é o Rodrigo, né? Tô doido para voltar, Rodrigo. Rodolfo, eu te amo. Também te amo, Piovezão. Olha só. Então, vejam bem. Ao redor desses templos, então, formavam-se esses Asclepíades, né? Ou, vamos dizer assim, Asclépios segundos, né? O que seriam esses Asclepíades? São pessoas que estavam encarregadas da cura das outras pessoas. Mas vejam, aqui você ainda não tem a medicina a todo vapor. Mas vejam, as pessoas já começam a perceber pela quantidade de pessoas que procuravam os templos e, vamos dizer assim, sobravam para essas outras escolas, essas pessoas elas começavam a descobrir um tipo de relação ali de cura não mais relacionada a coisas sagradas, como no templo, nos templos dedicados a Asclépio. E aí, veja bem, a medicina, no fundo, vai surgir pouco a pouco dessas escolas que ficavam perto do templo de Asclépio, tá? Então, e você percebe então o que vai acontecer então aqui? Aos poucos vai acontecer uma separação entre essa chamada medicina sagrada e uma medicina não sagrada, uma medicina mais natural. Lembrando que a palavra natureza, a palavra physis em grego, natureza, é aquilo que trata das coisas desse mundo aqui. Então, aqueles médicos ali são médicos naturalistas, não médicos sacerdotes. Estão entendendo que aqui agora começa uma divisão da medicina? De fato, a medicina começa a se constituir enquanto ciência natural. Tá claro isso? Então vejam, nesse caso aqui, você parar para pensar o seguinte, olha, do mesmo modo que aconteceu com a filosofia, vejam, só para vocês terem uma ideia, os egípcios, foi descoberto agora no século XX, uns documentos egípcios lá, onde as pessoas, onde eles viram que os egípcios eles tinham uma protomedicina, não era medicina ainda. Eles meio que falavam, ó, se acontecer isso, faz aquilo. Mas ainda não é medicina, porque eles não estão interessados em entender
profundamente essa relação de causa e efeito entre as coisas. Foram os gregos que fizeram esse tipo de coisa. Igual como eu falei lá na filosofia. Os egípcios utilizaram a matemática para a construção das pirâmides, mas jamais se perguntaram o que é o número e tentaram responder de modo racional o que é o número. Os babilônios também utilizaram a matemática, mas não se preocuparam em responder o que é o número e tentar entender racionalmente o que é o número. Então não basta você usar aquilo dali e falar que aquilo é filosofia. Não. Para você fazer filosofia especificamente, você tem que... a filosofia ela demanda um pouco mais, né? Ela demanda o quê? Um esforço racional para você tentar entender a essência, a causa última, como nós já falamos lá nas primeiras aulas, em abril, quando nós começamos aqui as nossas lives. Tá? Então os gregos é que foram os primeiros a tentar buscar essa relação entre causa e efeito. Por quê? Porque eles tinham essas escolas naturalistas e começaram a desvencilhar aquilo, ó, isso aqui é religioso, isso aqui é mais técnico, isso aqui cabe à medicina, não cabe à religião nesse momento, tá? Então eles começaram a fazer essa separação, essa cisão, tá? E aí vejam, afinal de contas, quem funda a medicina propriamente dita? Bom, vocês todos sabem, né, já devem saber de antemão. Então, assim, isso aqui que está acontecendo é um processo. Mas quem vai organizar, quem vai sistematizar mesmo ali, é um sujeito chamado Hipócrates. Um sujeito que até hoje os médicos, quando se formam, não sei se vocês sabem, quem se forma em medicina faz o juramento de Hipócrates, até hoje. Vejam assim, a importância desse sujeito para a história da filosofia, né? E para a história humana, na verdade. Vejam, o Hipócrates, as datas do nascimento e morte dele não são muito exatas não, mas supõe-se que ele tenha nascido em 460 a.C., e aí você sabe que antes de Cristo a contagem é regressiva, e tenha falecido ali no ano de 370, ou seja, viveu por volta de 90 anos. Viveu bem, né? Viveu bem. É claro, o sujeito era médico, sabia, na verdade, como é que a coisa acontecia. Boa pergunta. O João está fazendo uma pergunta aqui que é a seguinte: o que é o juramento de Hipócrates, Rodolfo? Hipócrates, tá? O juramento de Hipócrates, não vou falar agora porque eu vou falar na live de segunda-feira. É um juramento que os médicos fazem, nós vamos detalhá-lo aqui, tá? Fica tranquilo. Eu não perderia essa live de segunda-feira então, porque eu vou falar de outras coisas de Hipócrates. Hoje eu vou falar um pouquinho, mas na live de segunda-feira eu vou falar mais coisas sobre Hipócrates aí, fazendo a coisa de modo interessante para vocês aí. Olha, e um detalhe, João, vocês que ficam perguntando aí o tempo todo, como é que prova a existência de Deus? Como é que prova a existência de Deus? Amanhã de manhã eu vou colocar um vídeo aqui no meu perfil do Instagram, lembrando aí, um vídeo aqui no meu perfil do Instagram, onde eu respondo essa questão. Claro que eu já respondi lá em Aristóteles, tá, pessoal? Se você procurar lá numa das aulas, numa das lives lá sobre Aristóteles, tá lá, o primeiro motor imóvel. Se você procurar esse assunto, o primeiro motor imóvel, eu respondo lá como é que prova a existência de Deus. Mas eu vou colocar uma live amanhã aqui, vou colocar um vídeo que eu gravei de uma live antiga que eu fiz, respondendo essa questão e respondendo a seguinte questão que eu já falei no início. Tá, João? Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Porque se ele criar a pedra e não puder carregar, Deus não pode tudo. Se ele não puder criar essa pedra, ele já não pode tudo logo de cara. Então Deus não seria onipotente, então Deus não seria Deus. Eu vou colocar uma live aqui amanhã de manhã, respondendo essa questão. E eu tenho um e-book, até já mandei para o Jorge, agradeço a presença do Jorge aí mais uma vez, tá bom, Jorge? Mandei o e-book para ele, eu vou mandar para quem quiser, tá? Esse e-book respondendo essa questão, né? Que eu vou colocar no vídeo amanhã. Eu vou explicar no vídeo, mas depois vale a pena ver o e-book também, que está muito legal, tá bom? Mas voltando aqui então sobre Hipócrates. O Hipócrates, ele não é de Atenas, tá? Ele é de uma cidade chamada Kos. É claro que existem várias cidades na Grécia Antiga que a medicina, por conta desses templos dedicados ao Asclépio, como eu falei, ao Esculápio no caso, né? Ao Esculápio ou Asclépio, é a mesma coisa. Esses templos dedicados a Esculápio, várias cidades têm esses templos. E aí então ao redor dessas cidades cria-se, por exemplo, algumas escolas de medicina, como nós estamos falando aqui.
E uma das, assim, você tem Corinto tinha, Rhodes tinha, e Cos, que é a cidade de Hipócrates, também tinha. Só que Hipócrates, ele ensinou medicina também em Atenas. E vejam, a data de Hipócrates, como eu falei, é 460 a.C. até 370. Então, 460 é mais ou menos ali o período que é o período que Sócrates viveu, tá? Então, como Sócrates viu, provavelmente, né? Ou provavelmente viu, assim, teve contato provavelmente com Hipócrates, você pode perceber que muitas coisas, muitas vezes, né, se você pegar um texto de Platão e ver Sócrates ensinando, falando ali, muitos exemplos de Sócrates são relacionados à medicina. Ele fala, e a arte do médico? Ou seja, qual é a virtude do médico? Qual é a areté? Encontrar saúde, essa coisa toda. Então ele menciona o tempo todo disso porque a medicina estava começando de fato ali na cidade de Atenas, né, na Grécia Antiga ali, e Hipócrates ensinou ali. E vejam, por conta da importância do Hipócrates, algumas obras dele chegaram, mas chegaram também obras da escola médica dele. Até nós. Essas obras chegaram até nós. Nisso que os especialistas chamam de corpus Hippocraticum, né? É o corpo, vamos dizer, o corpo das obras do Hipócrates, tá? Isso chegou até nós, ok? Muitas delas chegaram até nós. E aí, eu gostaria de mencionar algumas obras aqui rapidamente. Por exemplo, tem uma obra chamada A Medicina Antiga, na qual Hipócrates mostra a autonomia da medicina que ele está fazendo ali, que é independente, ou seja, se é autonomia, ele está mostrando, aquilo que os sacerdotes faziam uma coisa, isso daqui é independente daquilo lá, tá vendo? Tipo assim, ele está mostrando isso. Outra obra que nós vamos mencionar agora, vamos mencionar já aqui, vamos fazer uma análisezinha rápida só para vocês entenderem o que ele propõe em geral nessas obras, é uma obra chamada O Mal Sagrado, onde ele se mostra contra essa mentalidade dessa medicina sagrada, desse aspecto mágico, religioso, que se fazia nesses templos dedicados a Esculápio, né? Ele é contra esse tipo de coisa. Apesar, repito, o símbolo da medicina hoje é o bastão de Esculápio, né? Mas o Hipócrates ele está querendo se desvencilhar dessa chamada medicina sagrada e falando, ele vai nessa obra O Mal Sagrado, ele vai falar contra esse tipo de coisa, nós vamos falar dela já aqui. Ele tem uma outra obra chamada O Prognóstico, que ele fala da essência da ciência médica. E aí nós vamos deixar para falar sobre isso na segunda-feira, tá? Ele vai ter uma outra obra que também nós vamos mencionar algumas coisas sobre ela na segunda-feira, uma obra chamada Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares, onde ele mostra assim, a relação entre o meio ambiente, né, as águas, os ventos, né, os lugares, com a saúde humana e com as doenças, né, a aparição das doenças. Ele vai fazer isso também. Tá bom? Então, assim, só para iniciar então um pouquinho aqui na obra do Hipócrates de Cos, né, da cidade dele era Cos, nós vamos falar agora rapidamente sobre essa obra chamada O Mal Sagrado. Não vamos aprofundar absolutamente, você já sabe que esse nosso curso aqui é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Repito, não é um curso, vamos dizer assim, detalhado assim, não estou falando aqui, esse curso aqui não é um curso da medicina hipocrática, ou seja, de Hipócrates, não é. Então só estou dando um panorama geral para você se localizar, tá bom? Mas vejam, um negócio muito interessante que o Hipócrates fala, o que ele fala nessa obra O Mal Sagrado? Vamos resumir aqui, ele está tentando falar da epilepsia. Essa doença que nós sabemos hoje ser uma doença neurológica, o Hipócrates já falava que era um problema realmente da cabeça, olha só, era um problema da cabeça de fato. E por que se chama O Mal Sagrado essa obra? Porque vejam, a epilepsia, antes do Hipócrates ali, os sacerdotes lá desses templos de Esculápio achavam que a epilepsia era uma doença que tinha causa, vamos dizer assim, divina.
né? Era uma intervenção divina na pessoa e a pessoa ficava se debatendo, porque a epilepsia faz isso, faz a pessoa se debater e tal, né? Eu lembro até hoje, eu tive uma aluna, uns anos atrás, numa escola do estado aqui em Petrópolis, que ela teve um ataque de epilepsia na minha aula. E eu que não tenho preparo para fazer aquilo. A minha sorte é que na mesma sala tinha a irmã dela, que sabia o que fazer. E a irmã dela pegou, colocou ela de lado, assim, cuidou dela direitinho. Aí depois nós pegamos, levamos ela para a sala da coordenação, quando ela estava melhor, levamos ela para a sala da coordenação. Aí depois, engraçado, na aula seguinte, ela, assim, eu dava uma aula nesse dia, uma aula no outro dia para essa turma. No dia seguinte ela já estava bem, graças a Deus. Né? Menina muito boazinha, eu não lembro o nome dela agora assim de cabeça, mas era muito boazinha, assim, muito tranquila e tal. Mas enfim, voltando aqui à questão da epilepsia, ela era tratada como um mal divino, né? Como uma intervenção divina na vida da pessoa, por isso que a pessoa ficava se debatendo. Isso daqui, assim, vou falar aqui para vocês agora, não é minha área de estudo isso, naturalmente, até porque eu não sou estudioso. Minha esposa por exemplo, ela estuda isso aí de modo bem mais profundo, ainda mais e a área dela de estudo principal é a tipologia bíblica, principalmente, né? É uma área que ela gosta muito, que ela é formada em filosofia também, mas ela estuda muito por conta própria essas questões teológicas e tal, especificamente a parte de tipologia bíblica. Mas é uma coisa engraçada, porque assim, quando a gente vai para a área, vamos dizer assim, dentro da religião, infelizmente, isso aqui é uma coisa que acontece muito, a gente tem que tomar muito cuidado como vai falar isso. Olha só, o Jorge já escreveu aqui no chat aqui da live, já escreveu: hoje alguns atribuem aos demônios. É esse ponto que eu queria tocar. Porque às vezes o sujeito está com um transtorno ali. Vejam que, nesse sentido, ter uma perspectiva médica, pé no chão, é muito importante, porque do ponto de vista religioso, o sujeito vai achar direto ali, o sujeito vê a pessoa se debatendo, tá com um capiroto dentro dela, são os demônios, né? Satanás está dominando a vida da pessoa. Às vezes é um problema neurológico, às vezes é um problema psiquiátrico, né? Não precisa ser necessariamente neurológico, pode ser um problema psiquiátrico, tá? Que tem outra raiz, está dentro da área médica, mas tem duas vertentes diferentes. No caso da epilepsia, você está rindo, né, João? Nesse caso aí, você está dentro da medicina, mas são dois ramos distintos. Então a epilepsia vai ser tratada, em geral, pelo neurologista, né? O problema psiquiátrico pelo psiquiatra. Então, às vezes, o sujeito ele está achando que está incorporado, está vendo coisas, está falando com Nossa Senhora, né? E não é nada disso. Não é nada disso. Aquilo dali pode ser um problema psiquiátrico, né? Ou até mais, às vezes não é nem problema psiquiátrico, às vezes não é nem problema neurológico, e pode ser até um problema de auto-hipnose ou de alguma sugestão hipnótica de alguém. Tá? Esse assunto é um assunto muito delicado, mas vejam, o Hipócrates lá na antiguidade ele já estava querendo separar esse joio do trigo aí. Porque senão daqui a pouco você demoniza tudo, acho que qualquer coisa é possessão demoníaca. Não estou negando que não exista a possessão demoníaca, porque ela existe. Infelizmente, né? Mas ela existe, tá? E por que ela existe? Não sei. Um dia, quando nós chegarmos lá diante de Deus, se Deus quiser, né? Estivermos diante de Deus, a gente pode até, Senhor, por que, né? Aí nós vamos saber. Agora nós vemos em parte. Mas um dia veremos como as coisas elas são de fato, né? Como já dizia São Paulo na segunda carta de São Paulo, né? Carta dele, né? No caso, aos Coríntios, né? Acho que em Corinto também tinha um templo de Asclepio, também tinha uma escola de medicina lá também. Mas no capítulo 13, né? A minha esposa, inclusive, agora há pouco me mandou um trechinho aqui, né? De modo bem romântico para mim. Lê isso aqui, mas lê meditando, de modo bem profundo. Acabou de me mandar agora à noite. Engraçado ter lembrado, né? Claro, isso aqui tem a ver com... Né, tô lembrando porque eu acabei de ler isso daí de fato. Mas o negócio aqui interessante, então que vocês vejam, o Hipócrates já estava querendo separar esse tipo de coisa, né? E aí, a questão nós temos algumas observações a fazer aqui então.
As pessoas achavam que era mal sagrado. Presta atenção na linha de raciocínio agora, porque essa linha de raciocínio ela é interessante. Isso aqui é o Hipócrates falando. Ele vai falar assim, olha, as pessoas achavam que essas coisas eram mal sagrado. Por que elas achavam que era um mal sagrado? Porque elas viam aquilo e ficavam assim, admiradas. E elas não compreendiam o que estava acontecendo ali, elas ficavam admiradas. A palavra que ele usa é as pessoas ficavam estupefatas, vamos dizer assim. Ficavam admiradas e não compreendendo o que está acontecendo ali. Bom, a questão é, a pessoa se debatendo ali, né, aquilo causava assim caramba, o que está acontecendo? E atribuía realmente como uma intervenção divina ali na pessoa. Só que vejam bem, olha só o argumento do Hipócrates. Ele vai falar que havia algumas doenças, outras doenças, também com essa característica de, vamos dizer assim, de admiração. E as pessoas também não compreendiam, tá? Olha só, boa colocação aqui, Bernardo. Olha só, o Bernardo faz uma colocação, só fazendo um parênteses aqui nessa argumentação do Hipócrates. Eu já ia até sair desse assunto, mas já que você colocou, e eu meio que iniciei a argumentação, mas eu não quis avançar. Mas de fato, olha o que o Bernardo escreve, ele fala assim, ó, as pessoas se tornam vulneráveis geralmente quando demonstram medo, possibilitando a entrada de espíritos no corpo. Ora, eu nem diria que acontece só isso. Eu diria que, infelizmente, ô Bernardo, algumas vezes essa sensação de medo, essa coisa que a pessoa se coloca, existe explicação, tá? Existe explicação. Depois, se você quiser, eu posso dar referência para você estudar sobre isso, porque isso, vou dizer, por isso que eu não gosto, eu particularmente não gosto muito, vou ser bem sincero, Bernardo, desses livros de exorcistas, essas coisas todas que as pessoas ficam divulgando por aí afora, porque eu diria que esse assunto é para especialista. Eu, particularmente, não sou especialista nesse assunto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque esses livros, sei lá, pega os livros do Padre Gabriele Amorth, né, que é um exorcista famoso, essa coisa toda. O leigo vai ver aquele assunto ali, vai achar que tudo é motivo para entrada de demônio no corpo da pessoa. E como eu estou falando, pode ser um problema neurológico, pode ser um problema psiquiátrico, pode ser um problema de autossugestão, que seria auto-hipnose ou uma hipnose externa. Veja, quando você vai numa reunião, sei lá, às vezes religiosa, onde se coloca uma música, coloca você num clima, essa coisa toda. Veja, Bernardo, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu não estou negando a possessão demoníaca, porque ela existe, tá? Não estou negando. Mas veja, nesse sentido, a gente tem que, vamos dizer assim, olhar primeiro para as coisas do ponto de vista natural e eliminar todas as possibilidades naturais. Aí sim começar a investigar o aspecto sobrenatural. Só que se você pegar os livros dos padres exorcistas, dessa coisa toda, nenhum deles, eles vão, às vezes, na melhor das hipóteses, eles mencionam, por exemplo, o aspecto psiquiátrico. Na melhor das hipóteses. E às vezes o neurológico também. Mas esquecem desse outro aspecto que eu mencionei, que é o aspecto, vamos dizer, da hipnose, da indução psicológica. O Jorge sabe mais esse assunto do que eu, se eu tenho certeza. Tá? Então, quando o Jorge fala indução psicológica, exatamente, a indução psicológica ela causa estados nas pessoas onde elas vão descrever, tá num estado, por exemplo, de possessão, mas aquilo não é possessão, aquilo é uma auto-hipnose. E a pessoa nem sabe, nem percebe que ela se auto-hipnotizou. E às vezes esse estado de música, sei lá, você vai eu sou católico, tá, pessoal? Mas às vezes você vai num grupo de oração, o cara coloca uma musiquinha e fala, então agora abaixa sua cabeça, sinta a força do Espírito. Aí começa, sabe? Começa esse tipo de coisa, isso é um tipo de indução. Isso é um tipo de indução, de sugestão externa. E o sujeito ele pode ter uma sugestão interna também, tá?
Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, o assunto da nossa live não é esse não, tá, pessoal? Não é isso, eu nem queria ficar falando muito sobre isso não. Mas eu conheço casos de pessoas que a pessoa vira e fala assim, ah, olha só, Bernardo, teu pai é parapsicólogo e nós não criamos o que queremos ver. Bom, né, veja, isso não... Nós não criamos, eu entendi. Que criamos. Ah, entendi, que criamos. Veja, muitas vezes acontece isso, que é a questão do aporte, não é verdade? Teu pai deve conhecer esse assunto do aporte aí muito mais, de longe mais do que eu. Tá entendendo? Então esse tipo de coisa ainda tem a questão da parapsicologia que eu nem mencionei ainda, né? Que ainda entra esse tipo de coisa ainda. Então assim, quando você eliminar todos esses meios, aí sim você começa a considerar. Só que se você pegar o livro desses exorcistas, nenhum deles vai mencionar o aspecto parapsicológico, o aspecto na verdade, o que queremos ver mesmo. Então, assim, nenhum deles vai mencionar o aspecto parapsicológico, nenhum deles vai mencionar o aspecto da autoindução hipnótica, de uma indução hipnótica externa a gente. E aí tudo vira de fato, ou é doença psicológica ou psiquiátrica, que às vezes, muita gente, às vezes você vai em grupo de oração católico mesmo, né? O cara não vai considerar aquilo ali como uma autoindução ou uma indução externa a ele, né? E o que tem em centro espírita, então, direto também é isso. Acontece isso direto e as pessoas já estão achando que é psicografia de um grande ser de luz, enfim. E não é nada disso. E também não dá para falar também que é um demônio que está ali dominando o corpo da pessoa, usando a pessoa como cavalo, o que quer que seja, né, para ela poder psicografar. Como eu falei, pode ser autoindução hipnótica, pode ser problema psicológico, no caso psiquiátrico, enfim, pode ser um monte de coisa aí antes de você considerar a coisa do ponto de vista religioso, que eu não estou negando, tá? Mas a questão, voltando aqui então, vejam, essa discussão aqui iniciou porque o próprio Hipócrates, ele trata desse tipo de questão. Não sei, a palavra hipócrita tem alguma relação com Hipócrates? Não sei, cara, eu posso até procurar saber, não sei. Não sei mesmo, desculpa a minha ignorância nesse sentido, tá? Mas vejam, então Hipócrates ele fala, o mal sagrado então é algo que, essa questão da epilepsia, né? É algo que as pessoas ficam assim admiradas sem saber explicar. Mas ele fala o seguinte, olha, há outras doenças que também as pessoas ficam assim admiradas e não sabem explicar, né? Viu no dicionário? Depois fala pra gente aí, bota aí pra gente aí, tá? Depois bota pra gente aí a relação entre hipócrita e Hipócrates, tá? Bota pra gente aí, Jorge, quebra esse galho pra gente. Então, assim, você tem esse mal que é incompreensível, né? O mal que é incompreensível. Mas o Hipócrates vai falar, existem outras doenças que nós também ficamos assim admirados, mas nós sabemos que essas doenças têm a mesma estrutura da epilepsia, tem a mesma estrutura da epilepsia, mas nós não tratamos como algo, um mal sagrado, como uma intervenção divina. Por exemplo, já viu quando o sujeito está com febre? Lá na antiguidade as pessoas tinham febre também. As pessoas tinham febre na antiguidade, tá? E a febre num estado muito alto faz a pessoa delirar. Ou seja, enquanto a pessoa está se debatendo ali com a epilepsia, a febre, quando a pessoa com febre no estado alto, tem a mesma situação. Mas por que naquela situação, que é igualzinha à outra, você não fala que é intervenção divina? Você entende? Então, assim, a febre alta, um sonambulismo, por exemplo, a pessoa, não é que ela pode até se debater, mas ela está fazendo coisas ali que não tem consciência. As pessoas não falavam que tinha ali uma intervenção divina. Tá entendendo? Então, existem doenças que têm a mesma estrutura vamos dizer assim, da epilepsia, que já sabia que não era de causa sobrenatural, vamos dizer assim.
E aí o Hipócrates vai falar que a ignorância é que tratou isso como um mal sagrado, ou seja, o fato das pessoas não compreenderem direito o que está ali. É a ignorância que faz você falar que aquilo dali é intervenção sobrenatural. No caso, sei lá, hoje seria uma intervenção demoníaca. Continua sendo ignorância, infelizmente. Tá? E aí, ele vai falar o seguinte, aí o Hipócrates é bem duro, né, com os sacerdotes de Esculápio, né? Ele vai ser bem duro com eles, porque ele vai falar que tentar curar a epilepsia por meio de magia, que é o que eles faziam, né? Por meio dessas práticas sagradas, essa coisa, por meio de magia, isso aí é enganação. O que nós chamaríamos hoje de charlatanismo. É um embuste, tá? E vejam, além dele falar isso, que é um charlatanismo, né, um embuste, ele vai falar que é uma contradição profunda no espírito desses que querem curar, por exemplo, a epilepsia com magia sagrada. Existe uma contradição. Que contradição é essa? Se a epilepsia é uma intervenção divina, né? Se ela é uma intervenção divina, você fazer uma magia, a magia é um ato humano. É o ser humano fazendo algo. Você tentar curar algo que é divino com algo humano é você falar que você é maior do que os deuses. Ora, além disso, então, o Hipócrates está dizendo, no fundo ele está dizendo isso, quem tenta curar a epilepsia por meio de uma magia que é um ato humano, a pessoa está contradizendo os deuses, porque está falando, ó, se os deuses colocaram isso aqui e eu vou fazer uma magia para poder desfazer aquilo dali, eu estou supondo que eu sou maior do que os deuses. Tá entendendo? Então, tá. Deu uma pausa, mas voltou. Você está querendo suplantar o poder de Deus, de um certo Deus qualquer lá, por meio de uma ação humana. É você subjugar o Deus. Tá entendendo? Fazer com que o Deus se torne algo menor do que você. Então ele está falando, isso aí seria um ato inclusive, ou seja, a pessoa está falando que é o mal sagrado, acredita na existência dos deuses, mas está achando que os deuses são menos do que aquilo que ele é capaz de fazer. Tá? Mas afinal, o que é importante então dessa obra aí, que é o mal sagrado, essa obra do Hipócrates? A importância é entender o seguinte, olha, ele está querendo dizer que existe um âmbito divino e um âmbito natural. A medicina que ele está iniciando, ela trata as coisas desse âmbito natural. Não que Hipócrates, preste atenção, negue o âmbito divino. Ele era um sujeito piedoso. Ele acreditava nos deuses, vamos dizer assim. Tá? Mas ele falava o seguinte, olha, cada macaco no seu galho. Então, uma coisa é o sujeito quando ele está com uma enfermidade física, tem que ser tratado do ponto de vista físico, natural. Tá? E não do ponto de vista... Voltou a conexão. Então, assim, qual seria o problema da epilepsia? Né? Ela seria um problema no cérebro, causado por uma, vamos dizer assim, uma desarmonia entre certas estruturas da realidade física do corpo do sujeito que está com epilepsia. Por exemplo, ele vai falar que tem um desequilíbrio ali entre secado, nem no calor, tá bom? Não pode estar nem muito no frio, nem muito no calor. Bom, e como é que você resolve isso daí? Olha que interessante. O Hipócrates vai falar que esse tipo de coisa se conserta com a alimentação. Mas a alimentação das pessoas tem que ser feita de acordo com, vamos dizer, com o humor da pessoa. Tá? Ela tem a ver com o humor da pessoa, com aquilo que nós vamos chamar de temperamento. Nós vamos falar sobre os temperamentos na segunda-feira. Tá? Então vejam, e aqui nós vamos anunciando já o que vai ser a próxima live, que estamos chegando ao fim. Chegando ao fim. O Jorge colocou aqui, olha, hipocrisia tem relação com o teatro grego. Obrigado por ter pesquisado aí, tá bom? Obrigado mesmo por ter pesquisado. Depois eu mesmo vou procurar saber, porque para conhecer melhor essa origem dessa palavra aí. Tá? Então vejam, a palavra então a medicina hipocrática, ela já começa aqui,
mostrando que a medicina mesmo ela tem o seu estatuto aqui de ciência natural, que vai querer olhar o ser humano como um todo, como nós vamos ver na segunda-feira, na live de segunda-feira. E falo isso por quê? Porque, só fazendo uma observação daquilo que nós vamos ver na segunda-feira. Hoje em dia você vai num médico, infelizmente, o cara fala assim, não, eu sou especialista na pupila direita do ser humano que tem cor azul no olho, sei lá. Tá entendendo? O cara é tão especialista, tão especialista, tão especialista, que ele esquece às vezes de entender se o sujeito ele tem algum outro tipo de enfermidade que pode estar causando aquilo dali, se é uma alimentação, se é uma questão psicológica. E às vezes a questão psicológica tem que ser levada muito a sério nos tempos atuais. Ou seja, você considerar o cara como um todo. E não só aquele problema ali físico que você tem que resolver aquilo só e acabou. Nós vamos ver que existe toda uma... Na segunda-feira nós vamos ver que existe toda uma relação na medicina hipocrática que não considera aquilo que os médicos hoje consideram como isso daqui ó, é específico, tem que ser essa questão aqui e acabou. Toma esse colírio aqui e acabou. Às vezes a questão não é colírio. Eu tenho um exemplo na família de um tio que teve uma época, eu amo esse meu tio, ele é muito gente boa. Eu lembro uma época, assim, no final da adolescência dele, eu acredito que deva ter sido algum tipo de transtorno psicológico temporário ali, porque ele é um cara super alegre, eu nunca vi ele deprimido, não era questão de depressão, não era nada, mas ele disse que de vez em quando ficava tudo escuro. Ele não via nada, tudo escurecia. E ele não era para desmaiar, não era nada disso. Simplesmente ficava tudo escuro. Engraçado, vou até perguntar a ele como é que era isso aí depois, para saber melhor esse episódio lá da vida dele lá atrás. Que eu gosto muito dele, né? Então assim, não é questão de você, tem que melhorar a visão, colocar um óculos. Não era nada disso, sei lá, nervo óptico. Às vezes não era nada, às vezes era uma questão psicológica de fundo que ele mesmo não sabia. Estão entendendo? E não estou atribuindo tudo a origens psicológicas, não, porque tem coisas que são questões mecânicas ali. Às vezes o cara, sei lá, tomou uma facada na barriga, ali você tem que pegou o intestino, tem que juntar uma parte na outra, sei lá, tá entendendo? É questão mecânica, é físico aquilo, tá? Então assim, terminando a live aqui já hoje, então o que nós vamos ver na segunda-feira? Nós vamos ver a correspondência entre as doenças, a correspondência entre as doenças, o caráter do homem e o ambiente, né, no qual ele está. Vamos falar um pouco sobre o juramento de Hipócrates e vamos terminar falando da doutrina dos 4 humores, que são esses 4 temperamentos que estão na modinha, né? Eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico, né? Então nós vamos falar, né, dos 4 temperamentos na segunda-feira, ou terça, vamos ver como é que vai ficar na segunda-feira. Se a live ficar muito longa também, eu vou ter que encurtar para poder caber num tempo ali razoável também. Tá bom? Vocês vejam, tá dando 48 minutos de live aqui agora nesse momento, tá? De um assunto que eu achei que eu iria falar em 15 minutos hoje. Achei mesmo, juro que eu achei. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado pela presença. Na segunda-feira, voltando aí ao assunto, na segunda-feira eu continuo falando sobre o Hipócrates. E lembrando, nós estamos nas redes sociais todas. Procura no Facebook por Academia Areté, no YouTube por Academia Areté. Todas essas lives aqui vão para o YouTube. Se você quiser recomendar alguém, assinar o canal lá do YouTube, assina lá o canal, curte os vídeos, divulga para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer melhor esses assuntos aí de filosofia e ter uma boa noção, que eu tenho certeza, no final do curso, não sei quando vai ser o final, deve ser pro ano que vem, provavelmente, do jeito que eu estou indo bem devagar com alguns filósofos que eu gosto e tal, que eu acho que são importantes. Então eu acredito que no ano que vem, né, a gente deve estar terminando essa história da filosofia aí. Então, se você puder divulgar para as pessoas que fizerem esse curso aqui vão ter uma boa noção do que é a história da filosofia, eu garanto. Não num nível superior, mas num nível que a pessoa vai poder chegar no nível superior e falar, olha, agora eu conheço bem filosofia para poder enfrentar os assuntos de modo sério, e não do modo como as pessoas fazem nas universidades em geral, de modo todo tosco, né, vamos falar assim, infelizmente. Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigado. Todos aí que estão até agora aí, e para aqueles que vão nos assistir aí daqui para frente nas redes sociais. Muito obrigado a todos.
e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.